E não foi fácil, meus queridos. Não foi nada fácil, porque ela falou que foi desde abril, né, que ela fez o convite e tal. Falei, vamos ver, Deus proverá. E há alguns dias atrás, ela fez uma cobrança. E aí, você vai ou não vai? Né? Eu falei, amém. Seja feita a vontade de Deus. Meus queridos, está na prova. Fui parar no hospital com quase 40 graus de febre. Eu tô há 3 semanas com dor de garganta, dor de ouvido, zoado, trabalhando a pulso. Mas eu vou. Ô, glória! Nada vai impedir. Aleluia! Enquanto eu estiver falando, eu podia estar na cadeira de roda, eu estava falando. Maravilha! Se tivesse com febre sentado, eu ia pregar sentado. Eita! E é assim que Deus faz, né? Ele basta você dar o lugar, aí Ele faz a obra. Porque a obra é dele, não é minha. É Ele que fala, não sou eu. Então, seja feita a vontade dele. Aleluia! Não pode sentar. Vinha, só deixa sua mão fora do. Meu irmão, abre a Bíblia em Marcos, Glórias a Deus, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A partir do versículo 35. O título é Jesus acalma a tempestade. Oh, glória! Aleluia! É isso. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para uma outra margem. E eles despediram a multidão e levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Fizeram uma pergunta para Cristo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Não tendes fé? Amém, meus queridos? Aleluia! Certo dia, aqui nessa igreja, logo quando começou aqui, o irmão Marcão, ele trouxe essa palavra. Eu acredito que foi logo nos primeiros cultos, quando mudamos para cá. E quando ele estava lendo essa mensagem, para fazer a pregação da noite, Deus falava com ele e o Espírito Santo falava comigo também, mas de formas diferentes. Ele pregou aqui referente a esse texto, a essa passagem, e algo me chamou a atenção e isso me incomodou até o dia de hoje, essa passagem, né? Jesus Cristo entrou no barco e ele deu uma ordem: passemos para o outro lado, né? E eles entraram no barco e chegou uma determinada hora que veio um grande temporal, né? As ondas se levantaram e jogavam, né, o barco para um lado, para o outro, e estava enchendo o barco de água. E os discípulos falaram: mestre, não se importa que pereçamos? Fizeram uma pergunta para Jesus Cristo. Despertaram ele: mestre, estamos morrendo, o Senhor não se importa? Né? E aí a gente cantou o hino aqui: quando Deus se cala, né? Eita! Ele levantou, não falou nada, falou com o mar e com o vento. E em seguida fez uma pergunta para os discípulos. E Jesus Cristo fez uma pergunta para os discípulos: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? E isso serviu para mim, porque para quem me conhece há muito tempo já, eu tenho uma timidez fora do comum. Eu até falo que eu sou tímido ao extremo. E aquilo me incomodou, né? Por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Jesus falou com o discípulo dele naquele tempo e falou com o discípulo dele no tempo de hoje. Aleluia! Por que sois tão tímidos? Não tendes fé? E eu, baseado em cima disso, eu comecei a procurar, não vou falar tanto na Bíblia, mas no meu conhecimento que eu tenho
de ouvir a palavra de Deus. E aquilo começou a me mostrar algumas coisas. Eu até coloquei aqui, mas seja feita a vontade de Deus. E tem um versículo que eu gosto muito, acho que foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. Está escrito em João 11:40. Jesus Cristo pergunta assim, até o discípulo fala assim: disse-lhe Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. E eu aprendi que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer para agradar a Deus. Dessa E a maneira. minha esposa aqui falou hoje que tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que crer que Ele vai te fortalecer e você tudo pode. Aleluia. Jesus Cristo também disse, com os seus discípulos: se crer, tudo era possível aos olhos de quem crê. E eu procurei, dentro disso, o que acontece, algumas coisas que acontecem quando a gente tem uma fé em Cristo, quando a gente tem uma fé em Deus. E dentro de uma dessas coisas, eu acabei vendo que até o mar abre quando você tem fé. Aleluia. Moisés estava com o povo dele, foi lá, resgatou, ele acreditou que ia dar a liberdade para o seu povo não ia ficar mais cativo. Meu Deus. E ele conduziu o seu povo pelo deserto. Chegou em determinado momento que ele olhou, estava o mar na sua frente, o exército vindo atrás. Ele foi agora. Tocou com seu cajado no mar e o mar se abriu. Ele teve fé que isso ia acontecer, porque ele acreditou, ele ouviu a voz de Deus, falou: meu, se ele está falando, eu acredito que vai abrir. Ele abriu. Aleluia. E o povo passou a seco. Glória a Deus. E ele também conduziu esse povo por 40 anos no deserto, acreditando que ia chegar à terra prometida. Louvado seja o Ele nome creu do tanto Senhor. que as roupas não envelheciam, os sapatos não se acabavam. A fé, vamos dizer assim, de repente a fé foi tanta que Deus proveu tudo aquilo, mediante a fé daquele homem, a fé, de repente até mesmo do povo. Muitos ali acreditavam, algumas coisas aconteceram no decorrer, mas eles acreditavam que Deus estava com eles. Aleluia. Teve a mulher também do fluxo de sangue, ela acreditou que se apenas ela tocasse nas vestes de Jesus Cristo, ela seria curada. Ela creu nisso. E ela foi lá e tocou. Aleluia. E ela recebeu a vitória dela. Ela tocou e foi curada. Algo também que eu acho muito impressionante, que um rapaz estava morto há 4 dias. E ele ouviu a voz de Deus. Ele falou: Lázaro, sai fora. Só de ele ter crido antes de morrer, ele recebeu a vitória dele e ressuscitou. E a palavra fala que se você crer, ainda que esteja morto, viverá. Glória. Creu, mesmo morto. Deus se Maravilha. Então, basta a gente crer. Aleluia. A minha esposa me fez um convite, eu acreditei, eu estou aqui. Glória. Deus, Aleluia. crê. Quando a gente confia, a gente alcança o que procurando, o que a gente está almejando. E muitas coisas acontecem através da fé. Havia uma mulher que era estéril, Ana era estéril, e ela não podia ter filho. Pelos homens, pela medicina, era impossível ela ser mãe. Pois um dia ela acreditou e buscou a Deus. E Deus lembrou dela. E Deus se fez presente na vida dela. Cumpriu, honrou aquela mulher, porque ela acreditava que ela podia ser mãe, que Deus podia dar um filho para ela. E ela teve o seu filho. Ela acreditou. Mediante essa palavra também, eu lembro de uma mulher que ela não podia ter filho também. E ela, alguns meses antes do casamento dela, faltando 2 meses ela se casar, ela descobriu que ela não podia ter filho.
Eu acredito que foi frustrante para ela, porque já estava tudo organizado, festa, convite, convidado, já estava tudo preparado, o dia estava chegando, e ela recebeu do médico a notícia que ela não podia ser mãe. E ela, acredito que entrou em desespero, porque eu acho que é o sonho de toda mulher, né? Um dia ter uma criança, ser mãe. E ela, acredito que ela entrou em desespero e queria acabar o casamento, queria, né, deixar tudo para lá, né? Só que um dia ela acreditou que Deus podia mudar a história dela. Glória a Deus. E o médico falou algo para ela que eu acredito que Deus adora quando ele fala essa palavra. O médico olhou para ela e falou assim: é impossível, nem por um milagre você pode ser. Eita! E eu sou o fruto de um milagre. Aleluia! Ela não podia ter filhos, ela teve 3. Ô, glória! Deus! O médico que falou para ela que era impossível, nem por um milagre, no ano de 1981, ele viu o primeiro milagre nascer, que foi o meu irmão. Ô, O glória! médico falou para ela: você não pode ser mãe, é impossível. Aí ele pegou o meu irmão no colo. Glória. 2 anos depois, em 83, ele viu o segundo milagre nascer. Eita Deus! Passou mais algum tempo, em 85, nasceu mais um milagre. Maravilha! Então, meu irmão, quando você crê, nada é impossível. Tudo é possível aos olhos de quem crê. A gente crê, né? E os discípulos entraram em desespero ali, né? E falou: mestre, não se importa que pereçamos. Ele perguntou para a pessoa que veio ao mundo para dar a sua vida, para que a gente pudesse ter vida. Perguntou: você não se importa que a gente vai morrer? Eu acho que ele perguntou para a pessoa errada, né? Foi infeliz na pergunta, porém ele se calou, levantou, repreendeu o mar e perguntou: por que sois tão tímidos? Não tem fé? Aleluia! Muitas vezes a gente pensa que não existe solução pra gente. Já chegou no último, já é o fim, né? Eu mesmo, uma vez, eu escutei, até mesmo através da vida do meu querido irmão Marcos. Foi logo quando eu comecei a vir na igreja lá na Mãe dos Homens, igreja pequenininha. O pastor convidou ele para orar pelo dízimo e pela oferta. E Deus usou ele. Tinha 3 dias que eu estava, terceiro domingo eu estava na igreja. E o Marcão, sendo usado por Deus, me chamou a atenção e falou: Deus manda dizer que na hora da tua morte Ele estava contigo, né? Falei amém. E eu busquei em muitas coisas tentar lembrar o que podia ter me acontecido, né? E podia me levar à morte. E Deus veio me levar: como você quer saber o que ia te levar à morte, sendo que você não era nem para estar vivo, você não era nem para você ter existido? Eu te coloquei no mundo, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que eu faço, né? E isso me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente pensa que é para a morte, muitas vezes a gente pensa que não tem mais jeito, né? E aparece Jesus Cristo. Maravilha, Senhor. Naquele momento eles despertaram, falaram: mestre, não se importa que pereçamos. E Jesus Cristo estava lá com eles. Muitas vezes a gente esquece que a gente tem um Cristo. Jesus Cristo, né? E baseado em cima disso, Deus, eu vi algumas coisas na Bíblia que muitas vezes a gente, se colocando no lugar, ou até mesmo na situação da pessoa quando passou, viu que não havia mais solução. De repente, para quem estava vendo, até mesmo para a pessoa que estava passando, não havia mais solução. Daqui não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, não vai acontecer mais nada. Um exemplo: Paulo e Silas foram lançados na prisão. Para muitos falaram: já era, acabou. Mas eles acreditavam, eles confiavam em Cristo. Mesmo numa situação difícil, sendo lançados na prisão, eles acreditaram e louvaram a Deus. E muitas vezes aconteceu que era para a morte, de repente o carcereiro foi liberto. Eles louvaram a Deus, veio um terremoto e algo de Deus aconteceu ali tremendo na vida deles. Muitas vezes a gente acha que é para a morte, e é para a vida. Eu creio. Um outro exemplo, eu acabei de falar da mulher do fluxo de sangue.
A Bíblia relata que ela gastou tudo o que tinha. Ela era uma pessoa até mesmo bem sucedida. Chegou uma hora que o dinheiro não resolvia, a posição dela na sociedade não resolvia, os médicos não resolviam, não tinha mais jeito, né? Para ela, muitas vezes não tinha mais solução, mas tinha Cristo. E ela viu, ela enxergou, ela conseguiu acreditar que Cristo podia curar, se apenas ela tocasse nele. Né? Eu falei de Lázaro também, não tinha mais jeito, 4 dias morto, pastor. Já fedia, já cheirava mal, não tinha mais jeito. Até a irmã dele falou: se você estivesse aqui uns dias atrás, meu irmão não teria morrido. Jesus. Né? E foi onde Jesus Cristo disse: se creres, verás a Deus. E aquele rapaz que estava lá já 4 dias morto, ele acreditou mais do que a irmã, e estava morto. E Jesus lhe falou: Lázaro, saia para lá fora. E ele levantou. Glória a Deus, aleluia. Não tinha mais solução, tinha Cristo, né? E até mesmo Abraão, né? Ele recebeu a promessa dele, que foi Isaac, e Deus pediu a promessa dele, né? Falou: eu te dei, mas agora eu quero de volta. Né? Momento difícil, eu acho que qualquer pai ia entrar em desespero e falar: mas Senhor, eu esperei tanto e agora o Senhor está me pedindo de volta. Mas ele pode ter questionado, ele pode ter falado, mas ele acreditou. Subiram com Isaac, e Isaac perguntou: mas aí está faltando algo, Deus proverá. Aleluia. Ele acreditou que Deus podia mudar a história em qualquer momento, né? E mudou. Na hora que ele ia sacrificar um menino, que ia oferecer o menino como oferta a Deus, apareceu a solução. Apareceu o cordeiro. Aleluia, né? Glórias a Deus. Cordeiro esse que tira o pecado do mundo. Aleluia. Né? Cordeiro esse que chega com a solução. Eu creio. Meus queridos, muitas vezes a gente pensa que as coisas não vão acontecer, que chegou num momento que não tem mais solução, né? Mas Cristo é a solução. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes falar: mas é para a morte, mas de repente é a vontade de Deus. Abençoa, Jesus. Eu tiro por Estevão. Estevão fez a obra de Deus. E na hora da morte dele, estava lá o pessoal apedrejando ele, mas mesmo assim ele creu, ele começou a louvar e olhou para cima. E ele viu o Cordeiro de Deus lá no Pai, né? E ele louvou a Deus, ninguém entendeu nada, mas ele sabia o que estava acontecendo. Né? Da mesma forma que muitas vezes a gente está passando pela prova, mas a gente tem que acreditar que aquilo vai passar momentâneo. Eu creio. Né? Que aquilo, Deus tem a solução, Deus vai dar a saída, Deus vai dar um escape, aonde a gente pode contar com o Cordeiro de Deus. Maravilha. Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado numa fornalha de fogo. Não tinha mais solução. Até mesmo quem estava levando ele para ser lançado ali dentro, né, morreram na porta. Estava tão quente que a chama, né, matou aqueles soldados, né? E chegou uma hora que eles foram espiar. Vamos ver o que aconteceu, né, com esses crentes, né? Vamos ver lá. E tinha uma quarta pessoa dentro da porta. Glória a Deus. Né? Tinha o Cristo, o Cordeiro lá junto com eles, andando. Louvado é o seu nome. No meio daquela situação. Aleluia. Então quando a gente crê, meu querido, a gente não precisa entrar em desespero. Se de repente é algo difícil, algo que a gente não aguenta mais, mas a gente tem a solução, basta a gente crer. Né? Ezequiel mesmo, ele foi levado cativo, né, à Babilônia. Tinha um chamado, ele tinha algo a seguir em sua, vamos dizer assim, na sua carreira evangélica, vamos dizer assim, né? E esse sonho foi roubado, né? Ele foi cativo, foi preso, né? Perdeu sua família, e ele ficou ali num período, acredito que de uns 5 anos, cativo, né? Preso ali, trabalhando como escravo. Só que chegou um dia que ele creu, ele acreditava que Deus podia mudar a história dele também, né? Que ele tinha uma promessa, né?
E ele sabia quem fez a promessa era fiel para cumprir a promessa. E um dia, em beira ao rio Quebar, né, na sua